Limpe isso do chão, empregada. A ordem cortou o ar da grande sala, deixando todos completamente e paralisados, sem acreditarem no que estava acontecendo. Todos os funcionários olharam imediatamente. No centro do corredor, Valéria Ribeiro observava com um sorriso frio enquanto derramava um copo de café no chão de propósito. Ali, entre mesas e olhares constrangidos, estava Marielle, uma linda jovem de tom de pele morena, cabelos longos e lisos, postura firme, recém-contratada para um dos cargos mais altos da empresa. Alguns começaram a sorrir, outros acharam que ela iria obedecer em silêncio, mas ninguém ousou intervir. "Eu mandei você limpar isso do chão", insistiu Valéria com um olhar de inveja e ira. O que ninguém imaginava é que aquela humilhação pública seria lembrada minutos depois como o início da maior virada da história para Marielle. Marielle não chegou ali por acaso. Poucos naquela empresa sabiam, mas aquela jovem de postura firme e olhar sereno carregava uma trajetória construída com esforço, silêncio e disciplina. Desde muito cedo, a vida havia exigido mais dela do que de muitos ali naquela sala. Ainda criança, viu o pai abandonar a família quando a mãe ficou gravemente doente. Sem apoio, sem privilégios e sem atalhos, Marielle cresceu ajudando como podia, estudando à noite, trabalhando de dia e aprendendo a se virar sozinha muito antes do tempo. Enquanto outras crianças sonhavam, ela precisava resistir. Foi nesse cenário que decidiu algo simples, mas e poderoso: jamais permitir que a origem definisse até onde ela poderia chegar. Anos depois, essa decisão a levou a se tornar uma profissional respeitada no mercado. Inteligente, estratégica e extremamente dedicada, Marielle começou a chamar atenção por onde passava. Resultados consistentes, soluções rápidas, uma capacidade rara de enxergar o que outros ignoravam. Quando foi contratada por aquela empresa milionária, não entrou como assistente, nem como estagiária. Entrou direto em um cargo de alto nível, após um rigoroso processo seletivo conduzido pelos próprios sócios. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Valéria Ribeiro, funcionária do mesmo nível hierárquico, ocupava aquele espaço havia anos. Ambiciosa, impiedosa e conhecida por passar por cima de qualquer um para manter o poder, ela não suportou ver alguém tão jovem e tão diferente dela conquistar a atenção tão rapidamente. Enquanto diretores elogiavam Marielle em reuniões privadas, Valéria observava em silêncio, acumulando inveja. Para ela, aquela jovem morena, simples no modo de vestir e educada demais para aquele ambiente agressivo, não deveria estar ali. E foi nesse clima carregado, de olhares enviesados e disputas silenciosas, que Valéria decidiu deixar claro, diante de todos, quem ela acreditava mandar. A humilhação que acabara de acontecer não foi um impulso, foi calculada. E aquele café no chão não era apenas um líquido derramado, era um teste, um aviso. O que Valéria não sabia é que estava prestes a cometer o maior erro da própria carreira. O silêncio que tomou conta da sala após a ordem de Valéria não foi casual. Ele vinha sendo construído há dias. Desde a chegada de Marielle, pequenos gestos já denunciavam que algo estava errado. Comentários atravessados em reuniões, olhares longos demais quando ela falava, sorrisos que não chegavam aos olhos. Valéria nunca a confrontou diretamente no início. Preferiu minar aos poucos. Marielle percebeu rápido. Não porque alguém a alertou, mas porque ela já conhecia aquele tipo de ambiente. Lugares onde talento incomoda, onde competência jovem é vista como ameaça, onde algumas pessoas confundem cargo com direito de humilhar. Mesmo assim, ela seguiu firme. Chegava antes de todos. Saía depois. Entregava relatórios impecáveis. Propunha soluções que aumentavam resultados reais, números que os próprios sócios começaram a notar. Em poucas semanas, o nome de Marielle passou a ser citado em reuniões estratégicas, e isso foi o estopim. Valéria, que sempre dominou aquele espaço com autoridade e medo, sentiu algo que detestava: insegurança. Pela primeira vez, percebeu que alguém não precisava gritar para ser respeitado. Bastava entregar. Foi então que as tentativas de desestabilização começaram. Pedidos desnecessários, ordens vagas, exigências fora de hora. Tudo para testar limites, provocar reações,
buscar uma falha que nunca vinha. Marielle respondia com educação, eficiência e silêncio, o tipo de resposta que mais enfurece quem espera submissão. Naquela manhã, porém, Valéria decidiu mudar a estratégia. Não seria mais nos bastidores, seria na frente de todos. Ela esperou o momento exato. Corredores cheios, funcionários atentos, um ambiente perfeito para transformar a autoridade em espetáculo. Quando derramou o café no chão, não foi distração, foi encenação. E ao chamar Marielle de empregada, Valéria não queria apenas humilhar, queria redefinir quem mandava ali. Marielle permaneceu imóvel, não por medo, mas por clareza. Ela entendeu, naquele instante, que aquele não era apenas um ataque pessoal. Era um jogo de poder, e qualquer reação precipitada daria a Valéria exatamente o que ela queria. O que ninguém ali percebeu é que Marielle não estava encurralada. Ela estava observando. E a resposta que viria não seria imediata, seria estratégica. Enquanto Marielle permanecia em silêncio, Valéria interpretou aquilo como vitória. Ela endireitou a postura, cruzou os braços e deixou que o constrangimento se espalhasse pela sala como um aviso. Não precisava repetir a ordem. A mensagem já tinha sido entregue. Aqui, quem manda sou eu. Alguns funcionários desviaram o olhar. Outros fingiram digitar algo nos computadores. Havia quem quisesse intervir, mas ninguém teve coragem. Valéria era conhecida por retaliar quem ousasse contrariá-la. Promoções travadas, projetos retirados, reputações manchadas em silêncio. Marielle sentiu isso no ar. Ela conhecia aquele tipo de medo coletivo. Já tinha visto antes, em outros lugares, em outras fases da vida. Quando criança, viu a mãe adoecer trabalhando demais, engolindo humilhações para garantir o básico em casa. Prometeu a si mesma que nunca permitiria que aquele ciclo se repetisse. Mas também aprendeu algo valioso. Nem toda resposta precisa ser imediata. Valéria deu alguns passos à frente, aproximando-se mais do que o necessário. Não tocou em Marielle, mas invadiu seu espaço, como quem tenta reduzir o outro. Aqui não é lugar para estrela em ascensão, comentou em tom baixo, porém audível o suficiente para quem estivesse por perto. É lugar de gente que sabe obedecer. Alguns riram, nervosos. Outros engoliram seco. Marielle ergueu os olhos pela primeira vez. Não havia raiva, nem medo, apenas firmeza. Isso incomodou ainda mais. Valéria, então, fez algo pior. Pegou um papel do chão, empurrou com o pé em direção a Marielle e disse que aquele tipo de sujeira sempre sobra para quem não sabe o seu lugar. A frase não precisava ser explicada. O preconceito estava ali, explícito, pesado, impossível de ignorar. Foi nesse momento que Marielle respirou fundo. Ela percebeu que Valéria não estava apenas tentando humilhá-la, estava testando até onde podia ir sem consequências. E cada segundo de silêncio dos outros era interpretado como permissão. Mas havia algo que Valéria desconhecia. Aquela cena não estava acontecendo longe dos olhos certos. E nem todas as câmeras da empresa serviam apenas para a segurança. Enquanto Valéria se sentia cada vez mais confortável em seu papel de algoz, alguém observava tudo com atenção, sem interferir, sem se anunciar. Porque às vezes deixar alguém ir longe demais é a melhor forma de garantir que a queda seja completa. E o próximo passo de Valéria seria exatamente esse erro. O que Valéria não percebia é que aquela humilhação não estava acontecendo apenas diante de funcionários comuns. Ela estava sendo observada por pessoas que sabiam exatamente quem Marielle era. E, mais importante, o quanto ela valia para a empresa. Desde sua contratação, Marielle vinha sendo acompanhada de perto. Seus relatórios eram precisos, suas decisões estratégicas. Em menos de 3 meses, ela havia solucionado gargalos que a empresa tentava resolver há anos. Projetos travados começaram a avançar, custos caíram, resultados subiram, e tudo isso sem alarde, sem se impor, sem humilhar ninguém. Isso, para Valéria, era inaceitável. Ela acreditava que respeito vinha do medo, que a autoridade se construía diminuindo os outros. E ver Marielle conquistar admiração, apenas sendo quem era, despertou nela algo muito mais perigoso que inveja: o medo de perder espaço. Por isso, aquela humilhação não era improvisada.
Era um recado. Valéria queria deixar claro para todos, principalmente para Marielle, que ali havia uma hierarquia invisível e que na cabeça dela, Marielle jamais estaria no topo. O que Valéria não sabia é que naquela mesma manhã, os sócios estavam reunidos em uma sala reservada, analisando números, relatórios e comportamentos. A empresa passava por um momento decisivo. Uma expansão internacional estava prestes a acontecer. E um novo nome surgia com força nas discussões internas. Marielle. Ela não era apenas uma funcionária promissora. Era uma aposta estratégica. Enquanto isso, no corredor, o clima seguia pesado. O café ainda estava no chão. Valéria aguardava, confiante que Marielle se dobrasse. Mas Marielle permaneceu imóvel. Não por medo, por cálculo. Ela sabia que aquele momento não exigia reação impulsiva. Exigia inteligência emocional e, acima de tudo, consciência de que certas batalhas se vencem deixando o adversário revelar quem realmente é. Valéria, irritada com a ausência de submissão, decidiu ir além. Fez questão de chamar a atenção de outros setores, elevando o tom, transformando a humilhação em espetáculo. Quanto mais pessoas vissem, melhor. Pelo menos era o que ela acreditava. Só não percebeu que, a cada palavra, a cada gesto, estava cavando, sozinha, o próprio abismo, porque o poder verdadeiro raramente grita, ele observa, e quando age, não volta atrás. Valéria cruzou os braços, incomodada com a postura de Marielle. Não era a reação que ela esperava. Ela queria constrangimento, queria medo, queria submissão, mas o que via diante de si era algo muito pior para alguém como ela. Controle. Vai ficar aí parada? Perguntou Valéria, num tom carregado de desprezo. Ou vai cumprir o que eu mandei? Alguns funcionários prenderam a respiração. Marielle levantou o olhar devagar, sem elevar a voz, sem alterar a postura. Eu não fui contratada para limpar chão, respondeu com calma, e muito menos para ser humilhada. O corredor ficou ainda mais silencioso. Valéria riu, um riso curto, venenoso. Engraçado, porque até agora você só parece mais uma que esqueceu o lugar dela. Aquilo foi longe demais. Não pelo insulto em si, mas pelo momento em que foi dito. Porque, naquele exato instante, dois dos principais sócios atravessavam o corredor, vindos da sala de reuniões. Eles pararam ao perceber o clima estranho, o copo de café no chão, os funcionários imóveis, Valéria no centro da cena, e Marielle em pé, serena. Um dos sócios inclinou levemente a cabeça, observando em silêncio. O outro trocou um olhar rápido, atento. Valéria não percebeu, ou percebeu, e decidiu ignorar. Limpa isso agora, Marielle, insistiu apontando para o chão. Ou eu faço questão de deixar registrado que você não se adapta ao ambiente da empresa. Marielle respirou fundo. Aquele era o limite. Se adaptação significa aceitar desrespeito, então talvez o problema não seja comigo, disse ela firme. Um murmúrio percorreu o corredor. Valéria sentiu o controle escapar. Você acha mesmo que pode falar assim comigo? Ela elevou o tom. Eu construí essa carreira quando você ainda nem sonhava em estar aqui. Um dos sócios deu um passo à frente. Valéria, chamou finalmente. Ela virou-se surpresa. O sorriso confiante vacilou. Nós vimos tudo, disse ele sério, do começo ao fim. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais constrangimento, era antecipação. Valéria tentou se recompor. Isso é um mal-entendido, começou. Eu só estava exercendo poder, completou o outro sócio, da pior forma possível. Marielle permaneceu em silêncio, porque ela sabia. Quando o jogo vira, quem fala demais perde. Valéria sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha, era medo. Ela conhecia aquele olhar nos sócios. Já tinha visto antes. Não, em si mesma, mas em outros que caíram rápido demais, por acharem que eram grandes demais para cair. Eu só estava cobrando postura profissional, disse ela, tentando recuperar o controle. Essa empresa exige padrões. O sócio mais velho cruzou as mãos atrás do corpo. Padrões de resultado, sim. Padrões de respeito também. E você falhou nos dois. O corredor parecia pequeno demais para a tensão que se formava ali. Valéria apontou discretamente para o chão. Olhem isso, disse. Café, derramado no meio do expediente. Isso não é profissionalismo.
Marielle respirou fundo antes de falar. O café não caiu sozinho, disse, olhando diretamente para Valéria. Foi derramado. Ninguém se mexeu. Um dos sócios se agachou lentamente, observando o copo virado, ainda com o logotipo da empresa. Interessante, murmurou. O mesmo copo usado na sala de reuniões minutos atrás. Valéria engoliu em seco. Vocês estão exagerando, insistiu. Uma situação banal. Não é banal quando vira humilhação pública, respondeu o outro sócio. Principalmente contra alguém que trouxe em 3 semanas resultados que você não trouxe em 3 anos. Aquilo foi um golpe direto. Valéria abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os relatórios que recebemos esta manhã, continuou ele, mostram que Marielle não apenas superou as metas, como identificou falhas que estavam custando milhões à empresa. Os funcionários trocaram olhares incrédulos. Alguns arregalaram os olhos. Outros, finalmente, entenderam por que os sócios vinham observando Marielle com tanta atenção nos últimos dias. Valéria tentou sorrir. Isso pode ser resolvido internamente, disse num tom mais baixo. Não precisa virar um espetáculo. O sócio mais velho foi direto. Já virou. Foi você quem transformou isso em espetáculo. Ele então olhou para Marielle. Você tem algo a dizer? Marielle hesitou por um segundo. Não por medo, mas por consciência. Eu só queria trabalhar, disse ela. Crescer. Ajudar minha mãe. Fazer meu nome pelo que eu sei fazer. Não pelo que acham que eu sou. O silêncio foi pesado. Valéria baixou os olhos pela primeira vez. Valéria Ribeiro, disse o sócio. Sua postura será analisada pelo conselho ainda hoje. O quê? Ela reagiu assustada. A partir de agora, continuou ele, você está afastada de qualquer função de liderança até segunda ordem. Um sussurro percorreu o corredor. Valéria deu um passo para trás. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos, respondeu o outro sócio. E estamos fazendo. Marielle permaneceu imóvel. Ela sabia. Aquilo ainda não era o fim. Era só a queda inicial. O corredor permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ninguém ousava comentar. Ninguém ousava se mover. Valéria ainda estava ali, mas já não ocupava espaço nenhum. O olhar que antes mandava, agora evitava qualquer contato. O sócio mais velho respirou fundo antes de continuar. Há algo mais que precisa ser dito. Ele caminhou alguns passos até ficar ao lado de Marielle. Nos últimos meses, esta empresa passou por uma fase delicada, começou. Precisávamos de alguém com visão, coragem e competência para assumir um novo projeto estratégico. Alguns funcionários se entreolharam. Recebemos indicações externas, currículos impecáveis, nomes fortes no mercado. Ele fez uma pausa. Mas foi dentro desta empresa que encontramos a pessoa certa. O coração de Marielle acelerou. Marielle, disse ele, olhando diretamente para ela. Você não foi contratada apenas para ocupar um cargo? Valéria ergueu o rosto lentamente. Você foi contratada para ser testada. O murmúrio foi imediato. Cada relatório, cada decisão, cada entrega, continuou o sócio, foi observada de perto pelo conselho. Marielle sentiu os olhos marejarem. E você superou todas as expectativas. O outro sócio se aproximou. Por isso, hoje, diante de todos, queremos oficializar algo. Ele tirou uma pasta preta da mão. A partir deste momento, Marielle assume participação societária no novo braço estratégico da empresa. O choque foi geral. Alguns levaram a mão à boca, outros sorriram sem acreditar. Valéria ficou pálida. Isso é impossível, murmurou. Não é, respondeu o sócio. É mérito. Marielle levou a mão ao peito. Eu nunca pedi isso, disse com a voz trêmula. E é exatamente por isso que você merece, respondeu ele. O silêncio durou apenas um segundo. Depois, alguém começou a aplaudir. Uma pessoa, depois outra, depois várias. Não era um aplauso eufórico, era um aplauso respeitoso. Valéria abaixou a cabeça. Quanto a você, disse o sócio, agora sério, seu contrato será encerrado por justa causa. Ela tentou argumentar. Isso é perseguição. Não, respondeu ele. É consequência. O segurança se aproximou discretamente. Senhora Valéria, por favor. Ela saiu pelo mesmo corredor onde minutos antes se sentia superior. Agora ninguém olhava. O corredor voltou a respirar. O sócio se voltou novamente para Marielle. Você não precisou se rebaixar. Não
precisou gritar, não precisou provar nada. Marielle respirou fundo. Eu só fiquei de pé, respondeu ela, porque foi assim que minha mãe me ensinou. O homem sorriu. E é assim que líderes nascem. Naquele dia, Marielle não limpou o chão. Ela limpou o caminho. E mostrou que quem humilha por poder sempre esquece que respeito não se ordena, se conquista. Algumas pessoas usam o poder para humilhar. Outras usam o silêncio para resistir. Marielle não venceu porque gritou mais alto. Venceu porque permaneceu inteira quando tentaram quebrá-la. A vida tem um jeito curioso de observar tudo em silêncio. Cada desprezo, cada humilhação, cada injustiça engolida com dignidade. E quando chega a hora certa, ela cobra ou recompensa. Porque quem pisa nos outros para se sentir grande sempre esquece de olhar para cima. E quem permanece de pé, mesmo quando mandam se ajoelhar, um dia será lembrado, não pela dor que sofreu, mas pela força que construiu.